Recentemente eu assisti o live action da Disney, feito em 2023, do filme do Peter Pan. E aí isso me despertou uma curiosidade, eu fui assistir outros filmes famosos do Peter Pan que também existiam, que eu não lembrava mais. E aí eu fiquei me perguntando, por que todos os filmes do Peter Pan são ruins? É tão difícil assim fazer uma adaptação que seja coerente com a história verdadeira? E claro, essas são apenas as minhas opiniões e pensamentos sobre esse determinado assunto. Você não é obrigado a concordar comigo. Se for falar alguma coisa nos comentários, por favor, faça isso com respeito. Eu também quero pedir para vocês deixarem um like, comentarem algo que não precisa ser relacionado com o vídeo, se inscreverem e ativarem o sininho, porque assim vocês ajudam tanto a nossa comunidade a crescer, quanto o meu canal a crescer, e aí vocês passam a receber mais dos meus vídeos e vídeos parecidos. O primeiro livro do Peter Pan foi publicado lá em 1900 e pouco, só que essa adaptação das aventuras de Peter Pan e Wendy que a gente conhece não foi o primeiro livro publicado por J.M. Barrie que o Peter Pan apareceu. O primeiro livro que ele apareceu foi O Pássaro Branco. Além disso, esse livro das aventuras de Peter Pan e Wendy são uma adaptação de um teatro que ele fez. Então ele fez a peça de teatro do Peter Pan e da Wendy e depois ele transformou em livro. Então a gente inclusive tem algumas interações dentro desse livro, quando, por exemplo, ele pede para todo mundo, inclusive o público que está lendo, e no caso naquela época que estava assistindo o teatro, começar a gritar que acreditam em fadas para se nenhum poder sobreviver. E assim, todos os filmes que eu conheço, eles são a adaptação do Peter Pan e da Wendy, das aventuras deles dois, né? Só que eles sempre retratam isso de um jeito muito fantasioso e bonitinho, sendo que o livro não é tão bonitinho assim. Mas é claro, o livro ele continua sendo um livro mágico, fantasioso, infantil, que retrata a imaginação e a criatividade das crianças. Isso não foge do livro também. Mas o fator é que ele também tem aquela sua parte interpretativa. Claro, por conta da época em que ele foi publicado, o palavreado do livro é um pouco mais rebuscado, né? Então acaba sendo um pouco mais difícil para algumas pessoas que não gostam tanto desse tipo de livro e que sentem dificuldade em ler esses livros de época, digamos assim. Mas no fim todo mundo entra em um consenso de que o Peter Pan não é tão bonzinho assim. Mas para entender o personagem Peter Pan fictício, a gente tem que entender a história do autor J.M. Barrie. O J.M. Barrie, quando ele era mais novo, ele acabou perdendo o irmão mais novo dele, que morreu em um acidente trágico, e por conta disso a mãe dele nunca se recuperou desse trauma, mas ela tentava confortar a si mesma, dizendo que pelo menos o menino não teria que crescer e lidar com as responsabilidades de um adulto, ele ia ser uma criança para sempre. E a gente também tem que entender que o Pan de Peter Pan vem literalmente do deus da mitologia grega Pan, que era o deus dos bosques, dos campos, da natureza, da selva, e que também estava ligado ao seu bom humor e às suas brincadeiras. E esse livro, ele conta a história do Peter Pan mais aprofundada, inclusive o do Pássaro Branco, né? Os dois, juntando os dois, a gente tem uma história bem aprofundada do Peter Pan, entendendo mais ou menos a sua origem. Então, claro, a gente tem a aventura básica que a gente já conhece, que aparece em todas as adaptações de filmes, mas a gente também começa a entender um pouco o lado do Peter Pan, que onde ele saiu de casa porque ele tinha ouvido os seus pais dizerem que quando ele crescesse ele ia ter muitas responsabilidades. E ele ainda bebê, criança, tipo, cerca de 1 a 2 anos, fugiu de casa e foi parar na Terra do Nunca. Depois que ele começou a se aventurar na Terra do Nunca, ele começou a tentar trazer crianças para ficar com ele. Então, digamos que ele faz quase um sequestro de crianças de carrinhos de bebê, onde as babás não estão prestando atenção ou os pais não ligam para os bebês. Ele vai lá e pega as crianças e leva para a Terra do Nunca. A gente também pode ver isso como uma parte meio de adoção, digamos assim, por crianças, por exemplo, que foram abandonadas pelas suas famílias. E assim o Peter acredita que ele consegue beneficiar todos dessa forma, então as crianças acabam sendo beneficiadas pelas aventuras que o Peter propõe e pela sua independência na Terra do Nunca, e o Peter também se beneficiaria com isso porque ele coloca as crianças para fazer as responsabilidades normais, né? Tipo, responsabilidade de comida, de limpeza de casa, responsabilidades que geralmente as crianças deixam na mão dos adultos. Porém, a gente também sabe que as crianças perdidas acabavam sendo ou expulsas da Terra do Nunca ou mortas pelo Peter Pan, né? Assassinadas pelo Peter Pan. As crianças perdidas, elas crescem também. Só existe uma criança no mundo que não cresce, e esse é o Peter Pan. Então, claro, as crianças também acabavam podendo morrer por conta de coisas naturais ou então por acidentes próprios, mas a gente sabe que já houveram passagens dentro do livro onde o Peter Pan dizia que já houveram outros meninos perdidos. Eles simplesmente eram substituídos. E a gente também pode levar em consideração um livro publicado em 2022, feito pela Serena Valentino, que se chama Para Sempre Nunca, a história do Capitão Gancho.
Claro, não é uma história canônica com a do Peter Pan de verdade, feita pelo Jamie Barry, é uma outra autora, é uma outra editora, é só uma história criada por ela, mas faz certo sentido se a gente parar pra pensar, porque o Peter Pan e o Gancho são tão inimigos. Nessa história desse livro, a autora conta que, na verdade, o Capitão Gancho era um menino perdido, na verdade era o melhor amigo do Peter Pan, e eles não se desgrudavam. Só que aí, quando outros meninos perdidos começaram a chegar, o Gancho fez amizade com esses outros meninos e o Peter, enciumado, expulsou ele da Terra do Nunca e fez, meio que obrigou ele a crescer. E no livro a gente tem uma percepção muito clara daquilo que a imortalidade e a infantilidade do Peter Pan fazem com ele. Então a gente consegue ver que ele não tem uma boa memória. Ele esquece das coisas muito facilmente, tanto porque ele já viveu por tanto tempo e já fez tantas aventuras, que as aventuras passadas dele são substituídas pelas novas. Então ele esquece muito facilmente das coisas, e a gente consegue ver isso no final do livro, quando ele esquece da Wendy e do próprio Gancho. E de certa forma eu acho que ele é aquela representação da parte da criança que não quer fazer nenhuma obrigação, ela só quer ficar brincando pra sempre, mas se acha autossuficiente pra fazer tudo sozinho. Então, sim, o Peter Pan, ele é uma criança mimada, com um ego muito alto, né? E ele é aquele tipo de criança que é meio chata, que ninguém quer lidar muito, e claro, ele é meio cruel e rancoroso. Apesar dele ter uma memória curta, episódios traumáticos ficam na cabeça dele. Então a gente sabe que ele não gosta dos adultos não só pelas responsabilidades e tal, e tudo isso, por ele não ter tempo pra poder brincar e esse tipo de coisa, mas também porque ele teve um episódio traumático quando ele era mais novo. Porque depois que ele fugiu de casa e foi para as aventuras na Terra do Nunca, quando ele voltou para casa, a sua mãe não deixou a janela aberta para ele voltar. E muito pelo contrário, já estava com outra criança nos braços, como se ele tivesse sido substituído. Acho que a primeira adaptação que foi feita, de filme mesmo, de animação, foi feita pela Disney em 1953, que é aquela animação que todo mundo conhece. Na verdade, eu acredito que essa adaptação ela é bem fiel ao livro, mas ao mesmo tempo a Disney, claro, colocou o Peter Pan bem como um bom moço e também deixou de lado essa parte do romance entre ele e a Wendy. O romance dentro do Peter Pan, da história do Peter Pan, é mais uma responsabilidade de adulto que ele não quer lidar, e a gente vê isso muito claro tanto no livro quanto em outras adaptações de filme. E sabe, eu não julgo muito a Disney por ter feito isso com o filme. É um filme feito para crianças, então como o público-alvo era crianças, não adianta colocar um romance, porque criança não se interessa por isso. E também pelo fator de que a interpretação é muito mais baixa do que a mágica e a aventura e a fantasia que todo mundo tá esperando ver nesse filme. E assim, pelo que eu me lembro, todas as outras adaptações feitas são de live action. Então eu assisti a última adaptação de live action feita pela Disney, de Peter Pan, de 2023. E sabe, tudo me irritou naquele filme. Não sei dizer exatamente porquê, não acho que seja necessariamente parte da história, porque ele até segue a ideia principal do livro, mas eu acho que os atores são muito ruins, e eu entendo que lidar com crianças em set é muito ruim, mas eu não gostei da atuação. E também pelo fator de que o Capitão Gancho não dá medo nenhum. Ele, na verdade, parece muito mais que tá só choramingando por todos os cantos. A todo momento ele vai falar para as crianças aquilo que ele tá passando. Como, sabe, tipo, o Capitão Gancho de verdade, ele não faz isso. Ele não vai simplesmente desabafar com crianças. E depois disso, eu reassisti aquele filme de 2003 com aquele ator que roubou nossos corações na época. Mas eu acho que ele é o filme que mais representa o Peter Pan, de verdade. Não só por seguir a história do livro, mas porque mostra que o Peter Pan não é tão bonzinho assim. Então existem cenas onde ele fala que já existiram outros meninos perdidos e que ele também ameaça matar um menino perdido. E aí a gente também tem esse lado do romance do Peter Pan e da Wendy, a gente entende porque o Peter Pan não quer ter que lidar com isso. E claro, os piratas são engraçados no ponto certo e o Capitão Gancho é cruel no ponto certo. Sabe, existem várias outras adaptações que eu não assisti todas, sinceramente. Nenhuma delas tem uma avaliação grandiosa e muito boa, assim. Eu fiquei me perguntando por que é tão difícil fazer um filme do Peter Pan. Será que eles não focam no lugar certo? Eles sempre pegam partes da história que não são as que a gente quer ver, ou então eles focam nos personagens errados. E aí eu acho que eu cheguei na conclusão que os produtores eles não podem simplesmente fazer um filme onde o Peter Pan é o vilão.
sabe? Porque não é isso que o público quer ver. Quando a gente pensa no Peter Pan, a gente não pensa nele como um vilão. E ainda mais se o filme for infantil, porque aí no filme infantil você não pode colocar morte, crueldade, sangue, ainda mais vindo de um menino, porque ele é uma criança, ele é um menino, ele deve ter, tipo, no máximo 12 anos. E aí eu acabo pensando que talvez o Peter Pan ele não seja uma história para crianças. Mas depois que a Disney fez a adaptação de 53, eu acho que todo mundo tá tentando fazer o mesmo. E tudo isso que eu falei foi só pra chegar no ponto principal desse vídeo, porque eu assisti um filme que não ficou tão famoso assim, que foi publicado, foi lançado na Netflix em 2020, que é uma história que não retrata só o Peter Pan, como também a Alice no País das Maravilhas. É como se eles fossem irmãos, vindo da mesma família. E aí a gente tem a presença, por exemplo, muito renomada da Angelina Jolie, fazendo o papel da mãe ali da casa, né? E ela fez esse filme depois de um grande ato da sua carreira. E sabe, eu vi esse filme de uma forma muito aleatória. Eu, na verdade, conheci esse filme quando eu tava vendo o catálogo de filmes do Peter Pan, né? Eu fui pesquisar outros filmes do Peter Pan e esse apareceu pra mim. E eu achei, na verdade, que seria uma história incrível, porque na minha cabeça, Alice no País das Maravilhas é a melhor coisa que existe pra mim, é a minha obra favorita. Então tudo que existe de Alice no País das Maravilhas eu sempre tento assistir, sempre tento ler. E aí quando juntou com Peter Pan, que eu acho que é um personagem muito intrigante, né, eu acreditei que essa história ia ser muito mágica. Só que aí eu quebrei a cara mais uma vez. Sabe, esse filme tem de tudo de ruim. Eu acho que existem algumas partes legais, tipo assim, ele tenta misturar essa parte da fantasia, colocando elementos fantasiosos mesmo, como se a gente estivesse dentro da imaginação de uma criança. Só que eu também acho que existem momentos adequados pra você fazer isso. E nesse filme eles meio que ultrapassaram um pouco o ponto em alguns momentos, porque parecia inclusive que as crianças estavam sob efeito de drogas, não sei. Inclusive, existe uma cena onde a Alice vê a mãe dela bebendo uma bebida alcoólica, fica curiosa e bebe também, e aí ela fica bem pequenininha, como se fosse aquela história da Alice que ela bebe e fica bem pequenininha. E assim, se isso era pra ser uma mensagem para as crianças não beberem bebidas alcoólicas, eu acho que foi totalmente o contrário, porque se fosse eu criança, eu teria bebido só pra ver se eu ia ficar pequenininha também. E além disso, o filme ele tentou retratar meio que um drama familiar junto com esse meio fantasioso, contando a história do Peter Pan e da Alice juntos. Tipo assim, é muita coisa para um filme só e aí juntando tudo não ficou legal. E aí a nossa história começa em uma cidade meio de interior, uma casa que fica mais pro interior, onde tem uma família composta pela mãe, o pai e suas 3 crianças no século XIX. Então é um menino mais velho, um menino do meio e a Alice que é mais nova. E aí eles parecem se dar bem, né? Todos eles se dão bem, todos eles vivem felizes, apesar de não ter tanto dinheiro assim. Só que infelizmente em um dia acontece um acidente onde esse menino mais velho morre e aí a família inteira cai, as relações da família vai desmoronando. E a mãe dessa família acaba não se recuperando do luto dessa criança, né? Ela tá muito mal e ela acaba inclusive deixando as outras crianças de lado por conta do seu luto. Enquanto isso, o pai ele tenta meio que se refugiar nas suas criações, porque ele trabalha fazendo barcos pequenininhos, né, tipo de coleção. Só que ele não consegue ficar só nisso e aí ele acaba voltando para os seus vícios em jogos de azar, o que faz ele endividar a família inteira. E assim, as crianças também têm comportamentos diferentes, né? Então Peter, que estava durante a hora do acidente, ele viu o irmão dele morrendo, acabou que ele sabia que o irmão dele tinha morrido, que não ia voltar mais, ele já era grande o suficiente para entender isso. Só que a gente também tem que parar para perceber que antes desse acidente a gente já tinha conseguido ver na estrutura do filme que eles tinham um certo tipo de rivalidade, de inveja, né? Mais pela parte do Peter. Porque ele sentia inveja do irmão pelas boas notas que ele tirava, porque eles eram totalmente diferentes. Então, enquanto o irmão mais velho era muito gênio, não gênio, né? Mas ele ficava ali tirando notas boas e sabia responder tudo na lata e era muito bom. E era, tipo, meio que recompensado por isso, né? No sentido de receber mais palavras de afirmação dos seus pais, esse tipo de coisa, acabava que o Peter ficava um pouco enciumado, né? Porque ele só pensava em se divertir, em brincar e tirava notas ruins. Então ele meio que sentia essa parte da inveja de querer ser gratificado por isso também, de também querer ir para um colégio renomado e de ser feliz com a família, e que a família tenha orgulho dele, porque ele achava que a família não tinha orgulho dele, porque ninguém falava isso pra ele.
Apesar disso, eles não tinham esse relacionamento ruim, né? Eles não ficavam brigando. Porém, quando seu irmão morreu, ele acabou pensando, bom, agora eu sou o irmão mais velho, tenho que tomar as responsabilidades. E ele pensava que ele precisava fazer esse papel que o irmão fazia. Ele começou a estudar e a se empenhar mais e a tentar pensar como um irmão, né? Do que o meu irmão faria nessa situação. E aí ele meio que estava tentando se moldar para se encaixar naquilo que a família queria que ele fosse, ou naquilo que o irmão era para a família. E claro, eu entendo que essa parte do luto do Peter é diferente, né? Porque as crianças elas lidam com o luto diferentemente dos adultos. Então eu não acho que ele tava fazendo isso por mal, não é que ele queria substituir o lugar do irmão, mas ele queria tentar fazer a sua família voltar para os trilhos. E enquanto isso, a Alice ela não entendia a perda do irmão, ela não entendia que ele tinha morrido e que não ia mais voltar. Na verdade, ela pensava que, pelo menos a sua cabeça, pregava peças nela, dizendo que eles só estavam brincando de pique-esconde, que ela só tinha que achar ele, igual a gente já tinha visto eles brincando anteriormente no filme. E aí eu não sei, isso pode ter acontecido porque ela era muito pequena para entender o luto e para entender a morte, ou então porque sua cabeça meio que tentou encobrir essa dor pelo meio da fantasia. E aí, como eu tinha falado, o pai que tinha voltado para os jogos de azar e tal, endividou a família inteira, e aí agora eles estão sendo ameaçados por esses caras que eles devem, né? Então, colocando a cabeça para pensar, o Peter pensou assim, o que o meu irmão mais velho faria? Ele tentaria resolver a situação e não ficaria parado. Então, foi o Peter e a Alice até o centro de Londres, onde eles conseguiram vender um objeto valioso em uma casa de penhores para um cara bem esquisito, e eles saíram de lá com muito ouro, né? Muita moeda. Só que aí, quando eles chegaram em casa, o Peter descobriu que na verdade ele tinha sido enganado, que as moedas que ele tinha conseguido eram todas falsas. E aí, quando o pai deles foi resolver essa situação em Londres, a gente descobriu que o cara que o Peter tinha vendido o objeto valioso, na verdade, era o tio deles, ou seja, irmão do pai deles. E o que torna a dívida bem mais pessoal, né? E aí, como castigo pela sua dívida, o seu irmão corta a sua mão. Só que essa cena é muito ruim. Tipo assim, a gente não vê nada acontecendo, né? A gente só sabe que aconteceu alguma coisa muito ruim. E aí, quando esse pai volta pra sua casa e aí todos da casa descobrem que ele teve a mão arrancada, pra mim deveria ser uma coisa muito mais desesperadora do que foi. Ou seja, a atuação de todo mundo ali é muito ruim, principalmente das crianças, né? E assim, pra mim pareceu muito que eles estavam atuando com falas muito robóticas, né? O pai mesmo parecia só que ele tava gripado e não com um membro cortado. Tipo, eu não sei vocês, mas eu acho que se eu perdesse parte do meu corpo, inclusive de uma forma tão brutal assim, eu ia estar entrando em desespero, de gritar, de chorar, de espernear, de não deixar ninguém me tocar e com muita dor. Só que não é isso que parece. Então, tipo, ficou uma cena muito esquisita. Inclusive as crianças que estavam olhando pro que estava acontecendo, vendo a cena acontecendo, não da mão ser arrancada, mas tipo, do pai lá em casa com a mão, tipo, sem a mão. Pô, elas pareceram tão normais pra mim, elas não pareceram que estavam assustadas. E aí, por fim, o Peter, ele acredita que esse negócio de responsabilidade não é pra mim. Ele tentou resolver essa questão do dinheiro do pai e tal, e deu tudo errado. Então ele disse que, não tô mais afim, não quero lidar com responsabilidades, e fugiu pra Terra do Nunca, junto com os outros meninos perdidos que ele tinha conhecido. Não antes de dar uma lição no seu tio. E a Alice, pela sua vez, né, ela foge da intriga entre a sua mãe e a sua tia, né, que vivem brigando ali de picuinha, e aí ela acaba caindo no País das Maravilhas. Só que no País das Maravilhas ela é só uma visitante, então ela volta pra casa. Quando ela volta pra casa, eu não senti esse calor todo dos pais de meu Deus, temos a nossa filha de volta. Claro, a gente não sabe por quanto tempo ela ficou fora, mas se eu sei que a minha filha saiu de casa e ficou no mínimo horas fora, sem eu saber onde ela tá, eu entro em desespero. Porém, o Peter Pan nunca mais voltou, né? Ele não voltava pra casa, eles já tinham meio que essa noção de que ele não ia voltar. Só que ele sempre deixava presentes das suas aventuras lá. Ele sempre deixava uma lembrancinha na casa dos pais. E essa fuga da Alice se deu porque na cabeça dela, ela entendia que a mãe era a Rainha Branca e a tia era a Rainha Vermelha. E na cabeça dela, ela entendia que a Rainha Vermelha era má e a Branca era boa. Só que depois da morte do seu irmão, as coisas começaram a ficar um pouco confusas pra ela. Então a mãe dela, por exemplo, chegou a bater nela uma vez, ela nunca tinha feito isso, e também estava muito estressada quando o pai da família voltou sem um membro. Então ela acabou, tipo, misturando as coisas na cabeça dela, não sabia mais quem
quem era boa e quem era má. E assim, apesar do Peter Pan ele deixar os presentes dele na casa dos pais, eles nunca se veem pessoalmente, né? Nem a Alice. Ele só deixa as coisas lá e depois vai embora e todo mundo sabe que foi ele que deixou lá. Só que essa parte do Peter voltar para sua casa feliz e deixar as coisas lá, de novo, vai contra a história que a gente tem do Peter Pan de verdade, que eu acabei de comentar, onde ele não é tão bonzinho assim, onde ele tem traumas pela sua família, que ele não quer mais ver sua mãe. Então acaba que, de novo, a gente fica só com essa questão boazinha dessa parte dele, né? E aí, no fim, a gente tem essa cena onde a Alice tá contando essa história para as 3 crianças, que são os filhos dela, onde a mais velha é o Wendy. Ou seja, é como se fosse o início das aventuras do Peter Pan e da Wendy que a gente conhece. E assim, a atuação dos personagens infantis nesse filme específico é muito ruim mesmo. Tipo, parece muito que eles só estão lendo as falas em todos os momentos, não parece que eles estão atuando. E só quem salva um pouquinho, inclusive, é o menino mais velho, que não tem um papel tanto de destaque e só aparece no início do filme. Eu até gostei dessa parte onde eles colocaram essas alusões aos elementos do Peter Pan e da Alice, onde a gente tem as barracas dos indígenas, a gente tem as cartas de baralho, personagens que se assemelham com alguns que a gente conhece nos contos, como o Chapeleiro Maluco, o mapa da Terra do Nunca. Só que, de novo, volto a dizer que existe um momento adequado para colocar isso, e eu não achei que foram colocados em todos os momentos realmente adequados. E sabe, volto a falar daquela cena onde a Alice bebeu a bebida alcoólica, né? Então assim, eu não sei pra que serviu essa cena. Ela não serviu de absolutamente nada, porque os personagens não voltaram a falar sobre isso, a mãe pareceu não notar que a sua garrafa de bebida sumiu, a Alice não passou mal com isso, a gente não viu ela crescendo de volta, então do que adiantou essa cena? Tipo assim, ela nem passou mal, uma criança bebendo metade de uma garrafa de bebida alcoólica? Tipo, sei lá, ela me pareceu banal. Você não vai colocar uma cena onde não tem encaixe no seu filme, e essa cena não teve encaixe com nenhuma outra. Sabe, acho que a minha conclusão é que talvez eu queira assistir um filme do Peter Pan diferente. Eu quero assistir um filme do Peter Pan verdadeiro. Eu não tô falando de crianças, eu tô falando sobre drama, eu tô falando sobre suspense, sobre terror, sobre a verdade sobre o Peter Pan. Sabe, eu acho que não vejo um grande problema de fazer uma adaptação de filme pra isso, já que existe até um dark romance do Peter Pan. Então, acho que existe público pra tudo e nem tudo precisa ser pra criança, porque Peter Pan não é.